Bem, para o pessoal que está assistindo o nosso vídeo hoje, estou muito feliz de estar recebendo aqui a gerente comercial da Cianet, a Daniele Fagundes, que a gente tem conversado há um longo tempo durante todo o processo de implantação. Tive o prazer de trabalhar no processo de implantação do Nectar CRM deles pessoalmente. Eu fiz junto com a Daniele, a gente foi ralando ali, né, até conseguir chegar num resultado legal. E hoje a gente vai conhecer um pouco da história da Cianet, de como que eles organizaram esse processo comercial, todo para ser essa potência que são hoje no mercado. E a Daniele é a melhor pessoa para poder nos falar a respeito disso. Então, bom dia, Daniele, seja bem-vinda aí ao nosso webinar Nectar CRM. Bom dia, tudo bem, Daniel? Tudo ótimo. Daniele, eu queria que você já começasse assim, contando um pouquinho da história da Cianet, como que você foi parar aí dentro, o que você já realizou, há quanto tempo você está trabalhando na Cianet? Certo. Bom, faz um tempinho já. Na verdade, eu estou na Cianet desde 2009, então esse ano eu estou completando 8 anos de empresa. Passei por todo o processo, assim, na verdade eu comecei como consultora de vendas. 2 anos depois eu passei para coordenadora de vendas e mais de 2 anos e meio depois eu me tornei gerente comercial. Então, lá em 2009 o setor era bem pequenininho, tinha 5 consultoras e uma gerente, e depois a gente começou a ampliar a equipe, a gente começou a aumentar bastante o faturamento, e isso a gente ampliou a equipe também, dobramos o faturamento de um ano para o outro, e aí foi deslanchando e não parou mais. Então, o setor hoje, que antigamente tinha 5 pessoas, hoje conta com uma equipe de 20, e desde lá a gente usava um ERP, ou seja, a empresa toda usava o mesmo ERP e a gente usava algumas funcionalidades ali comerciais para nos ajudar na gestão comercial mesmo, né? Mas a gente sentia muita falta de ter controles, de ter métricas, de controlar bem essas métricas, apesar de que a gente fazia tudo muito manual. Então, a gente tinha alguns controles que eram feitos por planilhas de Excel, extraía algumas planilhas, cruzava com outras, então eram controles assim que levavam às vezes dias para você chegar num resultado. E conforme a equipe foi aumentando, a necessidade de controlar mais a produtividade, taxa de conversão e tudo mais, veio a necessidade de focar de investir num CRM, né? Então a empresa vai crescendo, vai abrindo portas também para automatizar, né? Então veio essa oportunidade da gente investir num CRM. A gente cotou, a gente fez conferência com 5 ou 6 empresas diferentes para entender qual que se encaixaria melhor ao nosso modelo, assim, qual que teria mais flexibilidade, qual que teria mais troca entre as empresas, e a gente percebeu que no mercado a maioria é muito engessada, é muito formato padrão e não teria muito como mexer. E os que eram configurados eram valores muito acima das nossas possibilidades naquele momento. Então, a gente optou pelo Nectar CRM em função dessas facilidades. Na nossa realidade foi o que mais se encaixou ali dentro do que a gente precisava. E, na verdade, esse mês deve estar fazendo uns 8 meses que a gente está usando o Nectar, e todo esse processo de implantação, de começar a mudar a cultura do comercial, de como registrar as informações para a gente poder extrair o máximo de dados possíveis e que esses dados sejam verdadeiros, acabou superando as expectativas. Assim, acho que no segundo mês a gente já conseguia dados bem relevantes para a tomada de decisão. Então, a gente entende como um divisor de águas dentro do comercial. Algumas adaptações a gente começou a fazer em função do Nectar. Então hoje a equipe é segmentada, a gente tem uma equipe Hunter e uma equipe Farm, e a gente consegue controlar bem quais são os indicadores, quais são as métricas que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa melhorar em cada equipe.
e a gente consegue tomar decisões mais assertivas de tamanho de equipe, quantidade de clientes por carteira, funil de vendas. Então, hoje, se eu comparo a realidade que a gente tem hoje dentro do comercial para a realidade antes do Necta, a gente vê que era de forma muito arcaica, assim, na canetinha mesmo, vendo de todas as oportunidades que tinham abertas no ERP, o que era mais quente. Então, tudo isso a gente descobria na caneta, conversando de uma a uma, fazendo uma planilhinha de controle, atualizando o tempo todo, e agora a gente tem isso ao alcance de um clique ali, em tempo real. Pô, bacana, já falou toda a história. Olha, se eu for falar mesmo das vantagens de tudo que mudou assim na estrutura do comercial, nos dados. Hoje, até ontem tive a reunião de indicadores, né? Que todos os gestores apresentam os indicadores para o grupo de gerentes da empresa. Então, coisas que antes eu levava uns 2 dias, ainda tinha uma auxiliar administrativa que me ajudava a levantar esses dados. Hoje eu consigo em minutos, assim, e a gente não tem mais a função auxiliar administrativo. Então, só essa função especificamente de auxiliar administrativo que a gente tinha para fazer essas planilhas, fazer esses controles, só não tendo mais essa função já se paga o custo do CRM. Poxa, então, bom saber. Também tem essa grande diferença ali. Ótimo. Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso. A Cianet é uma empresa voltada para soluções em internet, eu estou correto ou não? Isso, os nossos clientes são provedores de internet, integradores também, toda a parte de telecomunicações. Então a gente trabalha desde o hardware a soluções também de projetos, consultoria. Então, o nosso foco seria para provedores de internet, voz, TV também. Então, esse é o nosso foco. Legal. Falando em venda complexa, porque deve ser uma venda bastante complexa, bastante demorada, cheia de entremeios, mas eu sei que tem uma parte que é um pouco mais rápida aí também. Você tem uma venda um pouco mais transacional e você tem uma venda muito consultiva. Você tem os 2 modelos. Como é que é gerenciar esses 2 modelos de venda e fazer os 2 funcionarem? Como é que você faz isso aí na Cianet? Então, na verdade, a gente fez a segmentação da equipe justamente para poder absorver melhor a entrada de clientes novos que têm uma necessidade de uma venda mais consultiva e mais elaborada para ele começar a aderir à tecnologia, aderir à nossa solução. E a gente tem a equipe Farm, que é uma equipe que trabalha com os clientes ativos, que já tem um relacionamento, que eles recompram os equipamentos que eles já compraram, ou eles melhoram a solução que eles aderiram no começo. Então, acredito que essa segmentação da equipe ajuda bastante nesse modelo de atendimento. Então, quando o cliente é novo, eu tenho um tipo de atendimento; quando o cliente é um cliente ativo, ele tem um outro tipo de atendimento, focando numa programação de compra, algo mais a longo prazo. E já o cliente novo, ele entra como uma solução mais rápida, algo para ele se tornar o nosso cliente, ter o gostinho primeiro de ter esse relacionamento com a gente, ter a confiança em trabalhar com uma solução Cianet, e depois ele passa para um atendimento diferenciado. Em relação aos equipamentos, basicamente todos são vendas consultivas, né? Na verdade, toda a nossa linha ali é voltada para essa venda mais consultivas, mas essa segmentação de cliente novo e cliente ativo ajuda um pouquinho a diferenciar o tipo de atendimento. Ah, fantástico. Isso quer dizer que cada cliente ele passa por uma análise, por um estudo, nenhum atendimento é igual ao outro. E então a gente pode dizer que o atendimento da Cianet hoje, em questão de encontrar a solução para o seu cliente dentro da oferta, dentro da oportunidade que vai ser aberta, é totalmente 100% personalizado. Nenhum atendimento é igual ao outro.
Sim, é 100% personalizado. Então, a equipe comercial ela faz uma abordagem primeiramente para entender qual que é a realidade do cliente, qual que é o cenário desse cliente, para aí sim propor uma solução para aquele cliente. Então, é tudo bem personalizado, a gente não trabalha com um scriptzinho robótico de atendimento. Então, a gente tem uma equipe de 20, né, uma equipe de 20 consultoras em geral. Mas o atendimento ele é bem personalizado, tentando entender a realidade do cliente, apresentando as nossas soluções e fazendo esse gerenciamento através do CRM, de todas as etapas do funil de vendas. Então, mesmo que não gere uma venda, elas conseguem fazer o gerenciamento de uma oportunidade futura. Então, tudo isso a gente consegue concentrar bem, gerenciando cada vez melhor dentro do CRM, que antes a gente tinha o ERP que a gente registrava as informações naquele cadastro, mas não tinha um funil de vendas, um agendamento de uma oportunidade futura. Então, basicamente, essa foi a grande mudança ali no modelo de atendimento aos clientes, né? Excelente. Então, o Nectar tem ajudado também a coletar os históricos, a estudar o perfil de cada cliente para poder continuar e melhorar esse atendimento personalizado, né? Isso, e até na migração de um cliente, quando ele é Hunter, ele passa para a equipe Farm, a consultora Farm ela tem acesso fácil a todas as informações do histórico de atendimento, das oportunidades que foram abertas, as oportunidades perdidas, oportunidades ganhas. Então, é possível também no BI do próprio Nectar fazer toda uma análise ali do histórico daquele cliente, de onde ele veio, como que ele foi atendido, quais são as linhas de produtos que ele se interessou, né? Então, o BI também ajuda a gerenciar a carteira de clientes. Sem falar que até nas decisões estratégicas, assim, quando eu pego uma linha de produto que naquele mês não está com muita saída, eu consigo ver em tempo real quais são as oportunidades perdidas dentro daquela linha de produto e identificar o motivo da gente não estar ganhando aquelas oportunidades e agir, seja por preço, seja por concorrente, seja por estoque. Então, você tendo essas informações em tempo real, você consegue tomar decisões ao longo do mês. Então, não preciso chegar no final do mês e ver o que deu errado com tal produto, por que não vendeu. Eu consigo me atualizar diariamente dessas informações e mudar a estratégia. Então, hoje a gente consegue mudar de estratégia em tempo real, necessário realmente para dar o resultado. E se a gente coloca a curva ali desde que a gente implantou o Nectar até agora, a gente tem aumentado consideravelmente a taxa de conversão, a gente tem aumentado consideravelmente as oportunidades abertas em geral, o nível de informação também que a gente está inserindo no sistema tem melhorado muito desde que a gente implantou. Então, o Nectar, na verdade, se transformou em uma mudança de cultura dentro do setor, né? Que é bastante comum, né, em empresas B2B ter essa mudança, mas muita gente ainda é resistente, a gente sabe disso, né? Bastante resistente. Tem uma preparação, né, para a equipe. Claro que nos primeiros dias tem aquele comparativo que era assim, agora é assado, é um pouquinho mais difícil porque é mais um lugar onde eu vou botar informação, mas depois quando você mostra o que vai trazer de retorno aquelas informações que você está inserindo, aí hoje se você fala que vai tirar o Nectar CRM, o pessoal pira, assim, o setor para. Então, realmente, a gente não se para pensar como que a gente vivia sem um CRM assim, mais robusto, mais personalizado, a gente não sabe. Só Deus sabe como que a gente vendia. Legal, bom ouvir isso também. Eu queria saber, então, na sua posição hoje de gerente, da pessoa que tomou essas decisões estratégicas, né, de implementar não só o Nectar, como outras soluções também para a Cianet, já que vocês cresceram tanto, você está há 8 anos, cresceu junto com a empresa, né? O que seriam os seus planos como gestora e como empresa para esse finalzinho agora, para esse último sprint de 2017, que a gente está entrando no último semestre, e para 2018? Você já tem alguma coisa planejada? Tem alguma coisa em vista?
Sim, na verdade a gente está elaborando outros canais de vendas, né? Então hoje a gente tem uma equipe 100% interna. A gente passa a trabalhar também com software, então também isso tem uma necessidade de formatar uma nova equipe, seja interna ou externa, e a gente conta muito com essas ferramentas atualizadas para a gente conseguir dar vazão a esses novos projetos. Até no começo, quando a gente pensou em implantar o Nectar CRM, na verdade a primeira ideia nem foi, a primeira dor que a gente sentiu quando tomou essa decisão era a falta de controle dos clientes que estavam entrando na empresa, dos repasses, dos clientes novos, dos clientes que acessavam o site. A gente não conseguia acompanhar todo o trajeto até ele fechar negócio. E aí era uma outra ferramenta que a gente estava pesquisando, que era para prospecção mesmo, que era uma ferramenta para pré-vendas. E dessa ferramenta para pré-vendas acabou que não, a decisão certa não é uma ferramenta de pré-vendas naquele momento, é sim um CRM. Mas agora a gente vê que com a casa arrumada, com o setor funcionando bem, com os indicadores melhorando a cada mês, com esse controle, com os treinamentos que a gente consegue fazer mensalmente, corrigindo ali qual indicador que está mais baixo e tudo mais, a gente começa a ver que tem espaço agora sim para investir numa ferramenta de pré-vendas, tem espaço sim de pensar em outras ferramentas para esses novos canais. Então a gente vê esse momento de crescimento da empresa também como portas abertas para aderir a essas tecnologias que nos ajudam, né, a tomar decisões. Então os planos para até o final do ano é trabalhar com algumas outras ferramentas aí que vão incrementar ainda mais o que hoje o Nectar representa para o comercial. Então olha só, para você que está nos assistindo, olha o que a Daniele acabou de abrir para a gente. Enquanto tem um monte de empresa no mesmo segmento dela que está em crise, que está lutando para não fechar as portas, a Cianet está crescendo, a Cianet está desenvolvendo, está melhorando seus indicadores mês a mês, trimestre a trimestre, acompanhando, monitorando os KPIs, e ela tem conseguido obter resultados. Claro, o Nectar tem uma participação nisso, sim, mas o principal responsável sempre é a gestão, os gestores, os participadores, os colaboradores, os participantes de todo o processo comercial. É isso que gera o resultado final. E o Nectar é apenas uma ferramenta para tudo isso, né? Que precisa funcionar. Você concorda, Daniele? Concordo que para dar certo tem que ter a equipe tem que estar preparada, né? A gente, até para tomar decisão qual a ferramenta a gente iria implantar ali, qual CRM a gente iria implantar. Então foi feito todo um estudo pensando mesmo nessa receptividade, o que a equipe ia ganhar como um todo, porque só o gestor ter os dados não funciona, a equipe tem que inserir os dados ali, porque senão não dá certo, e é benefício para todo mundo. Então hoje todo mundo ganha. Se você mostrar bem para a equipe o que isso vai trazer de retorno, a aderência vai ser 100%. Então eu já tive já tive conhecimento de ferramentas que a gente tenta implantar na empresa e não dá certo, mas quando você vai ver, ou não era a ferramenta adequada, ou a própria equipe acaba boicotando porque não entendeu bem para que servia, não entendeu bem qual era a vantagem. Existe uma linha tênue ali entre você mostrar o que vai ser de benefício para os próprios colaboradores e o que vai ser controle, porque em algumas vezes isso pode ser interpretado como controle mesmo. Quantas ligações eu vou fazer, quantas oportunidades eu vou abrir, qual a taxa de conversão, e a partir do momento que você mostra que isso vai ajudar a dar um feedback para que você possa melhorar seu resultado, seus indicadores, e você faça o controle mensal, a equipe vai crescendo junto e vai vendo o resultado. Então a aderência acaba sendo 100%, assim, e isso a gente viu, foi um case muito bacana, assim, ter passado por essa experiência de poder escolher um CRM, de poder convencer a equipe de que era uma solução boa para todo mundo. E hoje, quando eu acompanho o resultado individual de cada um dos colaboradores da equipe, dá uma satisfação imensa, assim, de dever cumprido. Legal, ótimo. Daniela, eu quero muito te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade.
Quando eu convidei a Daniela, ela se dispôs na hora, ela falou, só tô um pouco gripada, deixa eu melhorar um pouquinho. E ela está aqui 100% firme, sempre nos ajudando quando a gente precisa. É realmente uma parceria que o Nectar CRM e a Cianet têm entre si, né? Eu peço umas dicas para eles pedem umas dicas aqui para a gente também, a gente está sempre conversando. Obrigado, viu, Daniele? Valeu mesmo. Eu que agradeço. É uma troca, né? Como a gente sempre fala, tudo que a gente precisou aí, seja de personalização, seja de suporte, sempre a gente foi super bem atendido, né? Vocês sempre se desdobraram para fazer o que era possível para nos ajudar. Então, é uma troca. Estamos aí, estamos juntos. É uma parceria. Bacana, muito obrigado. E se você que está nos assistindo quer conhecer um pouquinho mais sobre a Cianet, o site é cianet.ind.br, Ind de indústria, tá? Você pode acessar lá, eles têm blog, tem o site institucional, tem bastante material de conteúdo no blog deles. Então acessa, conheça um pouco mais sobre a Cianet e sobre o Nectar CRM também. Daniele, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau, Daniel. Tchau, tchau.